Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do Polêmico do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agradecendo a presença dos senhores e senhoras desembargadores, senhoras e senhores advogados, nossos servidores e toda a plateia presente a este Salão Nobre Ministro Costa Manso. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do Dr. Getúlio Jorge de Carvalho, juiz aposentado, falecido em 16 de setembro. Também pelo falecimento da senhora Maria do Céu Rodrigues Monteiro, mãe da excelentíssima doutora Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, juíza substituta em segundo grau. E também pelo falecimento do jornalista Sebastião Neri, pai da doutora Ana Rita de Figueiredo Neri, juíza de direito assessora da Igreja Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46 e 47. Agravo do item 1 ao item 29. Conflito de competência. Itens 30, 31, 32, 33, 34 e 59. Embargos de declaração. Itens 49, 50, 51, 52 e 53. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, número 54. Mandado de segurança, 55, 56, 57 e 58. Adiados a pedido do desembargador Carlos Monerai e da desembargadora Silvia Rocha, número 35, em que é relator o desembargador Fábio Gouveia. Sobra do desembargador Viana Cotrim como relator, números 39 e 43. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, item 48, desembargador relator Luiz Fernando Nisch. Suspendendo a pauta judiciária, vamos agora à pauta administrativa. Item 1 da pauta é recurso expediente administrativo interposto pelo doutor Eduardo César Silveira Vita Marque contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. É relator o eminente Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que tem a palavra. Bom, boa tarde a todas, a todos os colegas, doutor Wallace, promotor de Justiça, advogados presentes. Bom, esse é um recurso interposto contra duas reclamações disciplinares, é que eu determinei o arquivamento por decisão monocrática. E recorre aqui somente um dos reclamantes, que é professor da Universidade de São Paulo. Ele foi casado com uma ex-juíza e tiveram um divórcio e várias questões de direito de família litigiosas, e ambos representaram contra a juíza de Santo Amaro de Família. E, basicamente, as reclamações se referem, primeiro, a uma matéria jurisdicional. Eu faço aqui uma análise, item a item, de tudo aquilo que ele se insurge. Então, ele se insurge pelo fato, por exemplo, de, na execução de alimentos, ter saído mandado de prisão. E o tribunal realmente reformou essa decisão, o argumento que não havia liquidez do crédito alimentar, mas é uma questão nitidamente jurisdicional. Levanta uma série de questões, por exemplo, que do mandado de prisão constou o nome da exequente, que é a filha. Mas o segredo de justiça está limitado às publicações do Diário Oficial. É óbvio
que os mandados de intimação e todas as peças processuais devem conter o nome das partes completo e não os iniciais, por uma razão evidente. Caso contrário, o oficial não consegue intimar um e outro só com as iniciais. E por aí vai. Uma série de questões nitidamente jurisdicionais que eu analiso item a item no meu voto, para dizer que podem estar certas, podem estar erradas. Algumas foram reformadas por um acórdão da Sexta Câmara de Direito Privado, porque se entendeu que elas estavam erradas, mas de qualquer modo não há o menor indício da prática de falta funcional. Uma outra questão, essa sim mais delicada, é que esse processo corre sim, como qualquer processo de família, ação de família, em segredo de justiça. E o recorrente, ele é professor da Universidade de São Paulo. A outra reclamante que não recorre, é uma juíza aposentada, ela também faz uma reclamação nesse sentido. E a reclamação, e tem razão de ser, é de que terceiros tiveram acesso às peças do processo e divulgaram fatos que corriam em segredo de justiça. Isso é fato, isso é realidade. Em relação ao professor, na faculdade, até mesmo os alunos acabaram tendo acesso a essas peças processuais. Mas a pergunta é, isto é uma falta funcional praticada pela juíza que presidia a demanda? A resposta é não, porque ela decretou o segredo de justiça e indevidamente terceiros tiveram acesso aos autos. Tão logo o fato foi noticiado a ela, realmente o programa SAGE permite que se gradue o acesso das partes aos autos, sigilo máximo ou sigilo mínimo. Família normalmente corre com sigilo mínimo, e ela então graduou para o sigilo máximo, limitando automaciência. Nós que atuamos no cível, no crime, nós sabemos que mesmo nos nossos processos, nós não temos, pelo SAGE, ciência se terceiros ingressaram nos autos para as peças processuais. Isso o relator ou o juiz do caso não toma conhecimento. E ao ser denunciado o fato a ela de imediato aumentou o grau de sigilo para que quem não fosse vinculado efetivamente ao processo não mais tivesse acesso a ele. Mas não há, a meu ver, nada que seja imputável a ela pela quebra de sigilo. Agora, houve quebra de sigilo? Não tenho dúvida. Para apurar esse fato, eu já oficiei a STI, e a STI já me respondeu o ofício com a relação de todas as pessoas que tiveram acesso ao processo. E eu estou verificando aquelas que tinham razão de ser, que basicamente são os juízes do caso, os promotores do caso, os relatores em segundo grau, segundo juiz, terceiro juiz e suas respectivas equipes, e gente que não tinha por que ter acessado aquele processo. O SAGE, eu diria que é um grande delator, dos melhores que eu conheço. E ele diz não só quem acessou, ele diz de onde acessou, a que horas acessou e que peças do processo a pessoa viu. E mais, disse baixou peças ou não, fez download ou não. Então, com isso, eu já estou pegando os nomes de quem teve acesso indevido. E em relação aos juízes, vou tomar providência em relação a cada um deles e comunicar ao MP os promotores que acessaram indevidamente e comunicar ao AB advogados que acessaram indevidamente. Mas em relação ao juízo, realmente não há falta funcional a ser apurada. E por isso meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo o arquivamento da representação disciplinar. Até quero frisar aqui que a juíza ela ficou tão desgastada com essas representações que ela própria acabou se dando por suspeita, falou, não tenho mais condições, não tenho mais a imparcialidade para julgar essa demanda. Tal foi a virulência das acusações de que ela foi vítima. Então, a proposta é de improvimento do recurso, rejeição do recurso. Muito obrigado. O eminente corregedor propõe, então, seja negado o provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 2 da pauta administrativa é ofício do excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça,
solicitando a liberação do Dr. Márcio Antônio Boscaro, juiz de direito substituto em segundo grau, para auxiliar os trabalhos da Corregedoria Nacional de Justiça a contar de 1º de outubro de 2024 até 31 de agosto de 2026, sem prejuízo de suas funções jurisdicionais. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a convocação. Item 3 da pauta é ofício do desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, encaminhando o venando acordo do TSE, contendo ajuste no período do afastamento das funções jurisdicionais de Sua Excelência e também do desembargador José Antônio Simas Manfré, vice-presidente e corregedor daquela corte, e dos doutores Maria Cláudia Bedotti e Regis de Carvalho Barbosa Filho, juízes de direito integrantes daquela corte, que passa a ser agora o período de convocação, de 20 de julho a 1º de novembro de 2024. Nós havíamos aprovado aqui no Colém do órgão especial, em 17 de abril, a convocação que iria até 19 de dezembro de 2024. Agora, pela decisão do Colém do TSE, essa convocação foi antecipada, o final da convocação foi antecipado para 1º de novembro de 2024, de maneira que esse item só dá cumprimento ao acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, matéria em discussão. Aprovaram o afastamento nos termos propostos, à unanimidade. Item 4 da pauta, proposta de escala de plantão judiciário de segundo grau das 3 sessões deste egrégio tribunal para o mês de outubro de 2024. Matéria em discussão. Aprovadas as escalas tais como propostas. No mais, são afastamentos, alguns já deferidos pela presidência ad referendo deste Colém do órgão especial. Matéria em discussão. Aprovados todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Hoje não há pedidos de preferência nem tampouco de sustentação oral, de maneira que vamos à primeira sobra da semana anterior, é o número 60 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Carlos Monerá, que tem o voto 21.235, já votou, assim como já votou também o segundo juiz desembargador Campos Melo, com voto 84.029. Na sessão anterior, indicou visto o eminente desembargador Haroldo Viotti, que tem a palavra. Senhor presidente, os cumprimentos a Vossa Excelência, a todos os colegas, eminente procurador de Justiça, a todos os presentes. Eu pedi vista dos autos, sessão de 11 deste mês, todos os votos do relator, desembargador Carlos Monerá, que julgava procedente a ação, e do voto divergente do desembargador Campos Melo, que julgava, o relator julgava improcedente a presente ação direta de constitucionalidade. O desembargador Campos Melo julgava ação procedente. Transcrevo aqui a lei municipal de Ribeirão Preto, que é objeto desta ação, que, em linhas gerais, institui no âmbito do município implementação e uso de dispositivo de segurança preventiva, denominado botão de alerta nas escolas, em situação de qualquer tipo de alerta. Este é o teor do artigo 1º, e depois há uma série de dispositivos a respeito da implementação dessa medida. Eu estou pedindo vênia aqui, respeitosamente, para acompanhar, neste caso, o voto divergente.
A lei em questão, ressalvada como tem sido corriqueiro aqui, a louvável intenção de que ela se imbue, avança mesmo em imposição de atribuições a órgãos públicos, integrantes da administração local, e notadamente a Guarda Municipal. Também obriga o Executivo a realizar palestras nas escolas públicas municipais com profissionais especializados, disposição que tende a interferir assim na organização interna do ensino local. E também não é só, o enunciado da lei em questão não obriga a instalação desse dispositivo de segurança preventiva apenas nas escolas municipais, ou seja, nas escolas públicas. Institui no âmbito do município, o que é diverso de se aplicar apenas nas escolas mantidas pelo município. E a extensão desse dever, essa obrigação a todo e qualquer estabelecimento de ensino do município, mesmo os particulares, é algo que me ensejou reflexão e poderia, cara, me parece, importar em ladeamento ao princípio da livre iniciativa. E observo aqui que, em recentíssima decisão, uma situação bastante assemelhada, no caso da relação da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, este colegiado decidiu de forma diversa da que eu estou perfilhando, mas eu peço licença para, neste caso de sentido, bem elaborado o voto do eminente relator e acompanhar a divergência como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Haroldo Viotti acompanha a divergência aberta pelo desembargador Campos Melo, ou seja, pela procedência da ação, a matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Eu sou o primeiro a votar, já tenho posição sobre esse tema e com todas as vênias estou acompanhando a divergência. Como voto, eminente vice-presidente. Senhor presidente, também com todo o respeito, com a divergência. Como voto, senhor corregedor. Também acompanho a divergência. Como voto, eminente decano. Divergência. Como voto, desembargador Damião Koga. Nada vênia com o relator. Como voto, desembargador Ademir Benedito. Eu peço licença para acompanhar o eminente desembargador Campos Melo, divergente. Como voto, desembargador Fábio Gouveia. Respeitosamente, com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. O eminente relator para acompanhar o voto divergente. Como voto, desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergente. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, respeitosamente, com o relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, pedindo licença ao eminente relator, estou acompanhando a divergência. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente, senhor presidente, eu acompanho a divergência. Desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, respeitosamente, com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinado. Por hora, ainda mantendo a minha posição com o relator, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Respeitosamente, com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com devido respeito também, voto com o relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Data vênia com o relator. Desembargador Marreio Inti. Data vênia com divergência. E desembargador Paulo Alcides. Senhor presidente, cumprimentando a todos, eu inicialmente, esse processo foi a mim distribuído porque estava substituindo o ilustre relator e concedi a divergência para permitir o processamento feito para melhor apuração dos fatos. Mas, vendo agora com calma a matéria discutida e a divergência apresentada, eu peço vênia ao ilustre relator e estou votando com a divergência. Divergência. Por maioria de votos, julgaram procedente a presente ação direta
Relator designado, o eminente desembargador Campos Melo, declaram voto desembargador Carlos Monerá e desembargador Haroldo Viotti. Assim fica decidido, o score foi 17-8. Reparando uma falha minha inicial, deixei de saudar o eminente representante do Ministério Público, nosso Procurador de Justiça, Wallace de Paiva Martins. Não havendo mais feitos destacados ou como sobra, declaro encerrada a presente sessão. Muito boa tarde a todos e a todas.